Bem, agora vai ser teste de hipótese para média. Vamos pegar as informações da questão. Uma linha de produção opera com um peso médio de enchimento de 16 ml. Então, esse 16 ml é a média da população. Então, 16. O sobreenchimento e o subenchimento são problemas sérios e a linha de produção deve ser paralisada se qualquer um dos dois ocorrer. Então, sabe-se que vai ser diferente, os dois são problema. Então, dados passados sobre, sabe-se que o desvio padrão da população é de 0,8. Um inspetor de qualidade, uma amostra de 30 itens, cada 2 horas de momento, toma a decisão de paralisar a linha de produção para calibragem ou não. Se a média amostral for de 15,82, que atitude você recomendaria? Aí usa-se alfa 5%. Então, vou fazer logo, decidir qual das duas vai usar, qual fórmula, a de Z ou a de T-student. Primeiro, olha-se se tem o desvio padrão da população. Nesse caso, a questão deu desvio padrão, então vai se usar a de Z. Mas se ele não tivesse dado, as duas elas são muito parecidas, tá? Se não tivesse dado o desvio padrão da população e tivesse dado da amostra, mas N, por ser 30, e naquela tabelinha dizia-se que se for igual ou maior que 30, independente se ele dá ou não o desvio padrão da população, você usa a formulazinha de Z. E o desvio padrão da população, em vez de você botar o da população, que você não tem, você vai usar o da amostra mesmo. Só se a amostra for 30 ou maior. Então, 30 ou maior que 30. Então, você usa Z e usa o S como se fosse o sigma. Mas, se não tivesse o desvio padrão da população, não tem. Só tem o da amostra. E N fosse 28. Então, eu usaria a de T. A de T-student. E usaria a tabelinha de T-student também. Então, ao invés de eu usar a tabela de Z, que é a tabela normal, eu usaria a de T-student. Só se não tivesse o desvio padrão da população e N fosse menor que 30. Mas no caso aqui ele deu o da população, o desvio padrão da população, então eu sempre vou usar, não importa o tamanho da amostra, eu sempre vou usar o Z. Então, a que nós vamos usar nessa questão vai ser a formulazinha de Z. Agora vamos formar a hipótese. A hipótese H0 é que a média é igual. Que a média. E a hipótese 1, a hipótese nula, é que as médias são diferentes. Que média? A média da população, que ele deu, e a média da amostra. Então, são diferentes.
se deu diferente. Porque ela tem que dar igual, né? Então, igual a 16, se eu não me engano. Aqui é 16. Tem que estar 16. E aqui, se ele for diferente. Então, quando o sinalzinho é diferente, e até a questão mesmo fala que se o sobreenchimento e o subenchimento são problemas, então ele não pode nem passar de um certo tanto para menos, nem para mais, ele tem que ficar aqui, né? Então, quando a hipótese nula tiver o sinal de diferente, eu vou colocar a área de rejeição dos dois lados. Como alfa é 5%, e aqui eu estou dividindo para os dois lados, então cada lado vai ficar com 2,5%. 2,5%. Bom, então vou descobrir qual é o valorzinho daqui, né? Que vai ser igual a aqui, só que aqui vai ter um sinalzinho de menos. Eu vou entrar sempre com a área do zero até o ponto. Zero até o ponto. Então, é 50 menos 2,5 dá 47, né? 0,5. Né? 47,5? Acredito que seja. Então, venho aqui na tabelinha normal e procuro o 47,5. 0,47,5 aqui. Tenho ele fechadinho, bonitinho aqui. Então, eu vou seguindo até 1,9. 1,96. Então, 1,96. Aqui vale 1,96 e aqui 1,96. Aqui as duas lados são igual. Então, eu já tenho o valor de Z. Vamos agora fazer o amostral. O observado, falou observado, né? Que é o que a questão dá. Então, vamos substituir os valores que tem. X barra, que é a média da amostra, menos a média da população, que é 16, dividido pelo desvio padrão da população, que é 0,8, dividido pela raiz de n, que é 30. Agora resolver. Primeiro esse de cima, 15,82 menos 16 é igual a menos 0,18, que é dividido por 0,8, que é dividido por raiz de 30. Deixa eu ver quanto é a raiz de 30. É 5,48, aproximadamente. Agora aqui faz aquela multiplicação, que pode ser que esse A, essa parte aqui de cima da divisão, é o mesmo que ter 0,18 menos sobre 1, e essa parte de baixo, que é 0,8, ele é normal. Mas é como se tivesse um 1zinho aqui embaixo. Então, ele fica aqui. Então, você pode resolver essa conta
com o numerador vezes o inverso do denominador. No caso, seria 0,8 sobre 1 vezes 5,48 sobre 8, 0,8. E aqui eu multiplicaria, que seria esse vezes esse, que dá 0,18 vezes 5,48, daria 0,99 dividido por 0,8. Ou eu posso colocar um umzinho aqui embaixo e fazer cabeça, pé. Então, seria, que dá a mesma coisa, 0,18 vezes 5, que daria esse valor, vezes os do meio, que seria o 1 e o 0,8. Colocar embaixo. Que eu gosto porque eu lembro da um sonoridade legalzinho, que é cabeça, pé, bucho, bucho. Então, é os dois do meio, os dois, o de cima e o de baixo, e os dois do meio, multiplicando. Mas assim você faz do jeito que você achar melhor. Enfim. Aí Z0 é igual a 0,99 dividido por 0,8, que dá 1,23. Aí agora eu vou olhar se eu aceito ou se eu rejeito o H0. Então, menos, porque aqui tinha um sinalzinho de menos, né? 18. Aqui tem menos, aqui fica menos também. Então, vamos olhar para o negativo. 1,2. 1,2, ele está antes de 1,9, né? Porque vai crescendo para cá. Então, vai ficar tipo aqui. O Z0 está tipo aqui. Então, ele está na área de aceitação. Então, eu aceito H0 com os 5% de alguma coisa que eu não lembro o que é. E não sei formular a resposta. Portanto, não precisa calibrar a máquina. Ou a máquina não está não precisa parar a máquina, porque foi aceita a hipótese, não sei. Essa parte aí eu não sei.